Você não entendeu, eu sei, mas esse filme é bom, eu lhe garanto. Fala aí galera, hoje eu vou falar de A Grande Aposta. Esse filme está concorrendo também ao Oscar e eu tenho certeza que muitas pessoas não entenderam qual era a mensagem desse filme, não entenderam a história, não entenderam nada e estão achando que o filme é ruim, mas eu considero um ótimo filme e é o meu desejo para melhor diretor. Então eu vou tentar explicar aqui esse filme de alguma forma. Nem sou do mercado imobiliário, nem sou do mercado financeiro e nem sou crítico de cinema, mas vou tentar mostrar a vocês o que foi que eu entendi do filme e por que eu acho que esse filme é tão bom. Como sempre, vou falar primeiro sem os spoilers do filme e lá pro final a gente começa a falar da história. Se bem que esse filme, como é meio que um documentário, eu não considero spoilers, mas vamos criar essa divisão. Uma coisa que você deve ver esse filme é pelo puta elenco que ele tem. São atores de grande nome e com grandes atuações. A gente tem Christian Bale, Steve Carell, Brad Pitt e Ryan Gosling. Todos estão ótimos, assim. O mais fraquinho seria o Ryan Gosling. Ele, apesar do papel dele ser o narrador, ele vai meio que narrando a história pra gente, mas não é uma grande atuação, não é algo que você pire nele. Mas Christian Bale, cara, tá excepcional. Ele faz o papel de um cara meio introvertido, é um cara que ouve música muito alta, toca bateria, só que é muito inteligente e ele é que tem a grande sacada. Também vemos o Steve Carell, que, porra, tá excelente, uma das melhores atuações dele. Ele mescla drama com humor e você começa... É através dele que você vê o absurdo da coisa. Você acaba achando engraçado quando ele começa a perceber quanto é absurdo o que estava rolando lá nos Estados Unidos. Então ele faz isso muito bem, ele já carimbou o papel de grande ator que ele é. Vale a pena ver esse filme só pela atuação desses dois atores. A gente tem também aí o Brad Pitt, que tá num papel menor, mas que também ele é responsável por passar a parte dramática da coisa. Ele é um investidor aposentado, alguma coisa assim. Ele era de Wall Street, saiu e ele está dando apoio a um pequeno grupo de investimento que também está participando dessa grande aposta, que eu vou explicar mais depois. O diretor desse filme é o Adam McKay. Ele é conhecido mais pelo o Âncora e outro filme aí que eu não lembro agora. Ele parece que só tem 2 filmes. Ele é um diretor de comédia e foi chamado para fazer esse filme que fala de um assunto dramático. O assunto do filme é um assunto muito sério, porque a crise de 2008 afetou o mundo inteiro e várias pessoas perderam emprego, perderam casas. A gente tem aí países que estão quebrados até hoje, como a Grécia, por exemplo. E o próprio Brasil sofreu muito com essa crise. E é um assunto sério, mas que o que causou isso é tão absurdo que se torna engraçado. E ele usou justamente essa técnica da comédia do absurdo para fazer com que você ficasse espantado como aquelas pessoas foram capazes de fazer aquilo. All the banks were having a big old party. A few outsiders saw what no one else could. Eu tô com ele para meu desejo de melhor diretor, apesar de eu saber que provavelmente não vai ser ele, mas eu gostei de como ele se mostrou nesse filme. Pô, é um cara que tava em filmes bem menores e de repente faz um puta filme desse que conseguiu me conquistar tanto. Mas o que é essa grande aposta? O que é que tava rolando ali? Eu recomendo vocês, se vocês não viram o filme ainda, é interessante dar uma lida no que foi a crise de 2008. Eu vou deixar na descrição alguns links que me ajudaram depois. Se eu tivesse visto esses links antes, eu teria achado o filme melhor ainda. Porque o filme fala muito de termos bancários, termos do mercado de ações, que eu não entendo nada. Demorei um pouco a pegar o ritmo do que estava rolando, mas depois que eu entendi superficialmente o que era que estava acontecendo, eu comecei a achar um puta filme e fiquei querendo entender mais. Sei lá, se eu fosse um corretor, um cara do mercado de ações, um investidor, com certeza eu tinha pirado nesse filme. Porque ele trata desse assunto de uma forma muito divertida. Ele usa elementos criativos muito legais para explicar coisas bem difíceis, que eu vou falar depois. O filme não é fácil de digerir, eu concordo, porque ele tem esse quê de dificuldade. O assunto é chato,
O tema, a maioria das pessoas não vai ter estudado, não vai ter lido, como eu também não dei nenhuma estudada para ver um filme. Mas se você entender qual é a mensagem do filme, eu tenho certeza que você vai gostar. Fora as atuações que eu já falei são extraordinárias. Sim, mas sim, o que é que aconteceu lá? Eu vou tentar explicar aqui. Se houver alguém de economia, do mercado de ações e tal, que entenda, deixa aí nos comentários uma explicação técnica, porque eu vou adorar ler, eu vou adorar conversar. Se eu falar alguma besteira, desculpe. Mais ou menos o que aconteceu foi o seguinte: o mercado imobiliário dos Estados Unidos era todo apoiado em empréstimos de risco. Eram empréstimos que eram apoiados em apostas, empréstimos que eram refinanciados de pessoas que não tinham declaração de renda, que não tinham emprego certo. Eles dão até um exemplo de uma stripper que tinha 5 casas em um apartamento. Todo o mercado era apoiado nisso porque as pessoas faziam empréstimos para comprar casas. E então crescia a indústria imobiliária, crescia a indústria de construção, crescia o valor dos terrenos e os bancos vendiam títulos dessa indústria, desse mercado. Os bancos estavam apoiados nesse mercado, que estava apoiado em empréstimos de pessoas que não podiam pagar esses empréstimos. Christian Bale é o responsável por perceber essa bolha. I found something really interesting. The whole housing market is propped up on these bad loans. Will fail. Ele percebe o quê? Que em 2 anos ninguém vai conseguir mais pagar os empréstimos. Se ninguém conseguir mais pagar os empréstimos, os bancos não vão conseguir mais ter a sua liquidez dos títulos, não vão conseguir mais se bancar e vão começar a quebrar. Ele percebe isso antes de todo mundo e ele decide apostar na quebra dos bancos. Como naquela época ninguém via isso, como tudo estava crescendo muito, ele chegou num banco e propôs um título que desse a ele um seguro caso o banco quebrasse. Como os bancos estavam lá em cima, todo mundo ri daquela coisa dele, ele é um maluco. E Christian Bale administra um fundo de investimentos, ele tinha $1 bilhão para investir. E ele investe $1 bilhão nisso. E a galera pira, ri dele e tal, mas ele sabe que tem essa bolha. E o filme vai todo enrolando nisso. E os outros núcleos, são 3 núcleos no filme, eles não se misturam, mas eles se cruzam em alguns momentos, mas eles não interagem. Que é o núcleo que Christian Bale teve essa grande sacada, mas que era um cara ele era muito introvertido, ele não interagia bem com as pessoas. Aí nós temos o Steve Carell, que é ele também trabalha nesse mercado de investimento, mas ele tem toda uma visão pessimista do mundo e ele tem um arco que tem um desenvolvimento, a história dele, que é bem interessante, acaba sendo mais interessante que o arco do Christian Bale. Mas são 2 atuações fuderosas, são 2 atuações ótimas. Mas o Steve Carell, ele consegue fechar o arco dele de forma melhor e ele é o responsável por passar a parte engraçada do filme, na minha opinião. Porque a coisa é tão absurda, ele vai descobrindo isso aos poucos, ele vai investigando e descobrindo. E à medida que ele descobre uma outra maluquice, você acha graça porque a cara dele de espanto. Como é que isso está acontecendo? Como é que pode? Trippers. With bad loans. And they're all cash rich. Not going to be able to refinance. On all my loans? What do you mean all your loans? I have 5 houses and a condo. É muito legal. E ainda os outros 2 caras que estão com o Brad Pitt, no núcleo do Brad Pitt, que eles são o menor investidor. Eles têm 30 milhões só para investir. E eles descobriram isso por último. E Brad Pitt está ajudando eles a também participar dessa aposta. São esses 3 grupos, cada um resolveu apostar na quebra dos bancos. E Brad Pitt também é responsável pelo lado dramático. Ele é responsável por dizer assim: pô, a gente está apostando aí na quebra dos bancos, a gente vai ganhar muito dinheiro, mas muitas pessoas vão perder o emprego, vão perder a casa, empresas vão quebrar, países vão falir, então não se divirta com isso. Ele é responsável por passar essa visão, que é bem legal também, eu gosto do que ele faz. Mas o filme é por aí, eu quero assistir esse filme novamente, com muita calma e prestando muita atenção no que está acontecendo na história, e depois de ter dado uma lida no mercado financeiro de 2008, tenho certeza que isso vai me ajudar muito a entender melhor o que foi que aconteceu, o que é que o filme quer passar. Falando só um pouquinho, esse filme não tem spoilers, porque é um fato histórico, todo mundo sabe o que vai acontecer. Mas vou falar aqui mais abertamente das coisas do filme. O Steve Carell, que o arco dele envolve o irmão dele. O irmão dele se matou, ele estava com depressão por alguns problemas que ele estava passando no trabalho, que era o mesmo trabalho do Steve Carell, que era envolver na bolsa.
E ele tá com o Steve Carell no telefone e o irmão dele se mata. Ele guarda aquele rancor e passa o filme todo, ele é pessimista com tudo, ele não acredita em nada. E você vê o desenvolvimento do arco dele em torno disso, em torno dele conseguir falar sobre o que aconteceu com o irmão dele e por que ele se tornou uma pessoa tão difícil de lidar. O Christian Bale, o arco dele é diferente, mostra que ele é daquele jeito, introvertido, por alguns problemas que ele teve na infância. E ele se tornou um cara todo fechado, mas que tem uma grande visão para as contas, para números e para investimentos. E ele administra um grande fundo de investidores, só que os caras sempre apostaram nele porque ele sempre teve grandes sacadas, mas ficaram muito receosos esse risco que ele tomou. Ninguém estava vendo essa bolha. E ele resolveu investir o dinheiro do fundo praticamente todo nisso. Ele tem um cara no começo que é como se fosse o mentor dele, como se fosse o pai dele, só que no final ele acaba quebrando todas as amizades. Uma lição que ele quer passar é o seguinte, que ele perdeu as pessoas que ele amava, ele começaram a odiar e desconfiar dele, e pessoas que ele admirava. E ele mostra meio isso, como o dinheiro destrói as pessoas e relacionamentos. É mais ou menos assim. E é a minha aposta para melhor diretor, como eu falei, eu merece. Também poderia ganhar melhor roteiro, sinceramente, dos filmes que estão aí. Eu só digo que o Quarto de Jack tem um roteiro adaptado melhor. Mas eu vou falar disso em outro vídeo aí sobre minhas apostas para o Oscar. Esse foi o vídeo da grande aposta. Como eu disse, eu recomendo que você assista, dê uma estudada e assista esse filme porque vale muito a pena. Então até o próximo vídeo, galera. Tchau. Either high or having a stroke. Kind of brilliant.